João Vasconcelos instalou câmeras escondidas pela casa inteira para vigiar a nova funcionária do lar. Achava que ela ia tentar enganar ou se aproveitar, mas o que ele descobriu nas gravações, isso mudou a vida dele para sempre. João Vasconcelos era bilionário, dono de uma corporação que valia 800 milhões. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar: mansão no Rio de Janeiro, carros esportivos, contas bancárias que nunca conseguiria gastar. Mas tinha uma coisa que o dinheiro não comprou: confiança. Um ano atrás, ele se tornou uma pessoa amarga, desconfiada, paranoica e tinha motivo. Demitiu 5 funcionárias em 6 meses. A primeira roubou objetos de valor, a segunda tentou vender fotos do filho dele para a revista de fofoca. A terceira, bem, ela postou no Instagram que trabalhava para um bilionário famoso e quase causou um problema de segurança. Sobrou ele e o filho Lucas. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Um bebê de 1 ano e 2 meses que ainda não andava, mal sorria, e que João, para falar a verdade, não sabia como cuidar direito. Ele era bom em fechar negócios, péssimo em preparar papinha. Até que a agência mandou a Elisa, ela chegou numa segunda-feira de manhã, simples, humilde, com aquele sorriso de quem não tinha maldade ou de quem era boa atriz. Bom dia, senhor João. Nossa, que casa linda! E esse bebê? Que gracinha! João olhou para ela com desconfiança. Ninguém era tão simpático assim, sem querer algo. Você vai começar pela lavanderia, depois a sala de estar. Não mexe nas minhas coisas do escritório. Não pega o menino no colo sem eu autorizar. Entendeu? Entendido, senhor. Ela respondeu ainda sorrindo. Ele foi para o escritório trabalhar, mas não conseguiu se concentrar porque pela primeira vez em meses ouviu o filho rindo. Foi até a porta da sala e espiou. Elisa estava passando o aspirador de pó, cantarolando. Se essa rua fosse minha. E Lucas, sentado no cercadinho, batia palminhas e dava risada. Aquela risada gostosa de bebê que João já nem lembrava mais como era. Algo mexeu com ele. Mas não era alegria, era medo. Por que meu filho está se apegando tão rápido a ela? Que interesse ela tem nisso? Naquela mesma tarde, ligou para uma empresa de segurança. Quero câmeras escondidas, sala, cozinha, quarto do bebê, corredores, tudo. Quero ver cada movimento dela. Senhor, isso é legal? O atendente hesitou. É minha casa, meu filho. Minha decisão. Instala logo. Durante a primeira semana, João vigiava Elisa igual um detetive. Pelo celular via tudo. Ela limpava a casa cantando. Conversava com Lucas como se ele entendesse. Ensinava ele a bater palma, a fazer tchau, a tentar ficar em pé. Nada de suspeito, nada de roubo, nada de fotos escondidas. Mas tinha uma coisa estranha. Numa quinta-feira, enquanto limpava o escritório, ela encontrou uma fotografia antiga da família dele na estante. Os pais de João, ele criança, todos num feriado dos anos 90, ela pegou a foto, olhou com carinho e murmurou sozinha, sem saber que estava sendo gravada. Você tem o mesmo olhar dele e o mesmo jeitinho bom. João gelou. Dele? Dele? Quem? Do pai dele? Como assim? Ela conhecia o pai dele. Continuou assistindo às gravações obcecado. E aí veio a bomba. Na sexta à tarde, enquanto dava banho em Lucas, ela falou baixinho. Sua mãe era linda, sabia, Luquinhas. E seu avô foi a pessoa mais generosa que eu conheci. Você vai crescer com o coração dele. O avô? Ela estava falando do pai de João. Ele revirou a casa procurando alguma coisa. Documentos dela, RG, comprovante de residência, qualquer pista, e encontrou na bolsa dela, sim, vasculhou. Sabia que era errado, um medalhão de prata antigo. Quando abriu, quase caiu para trás. Dentro tinha uma foto do pai dele, abraçado com uma mulher que ele não conhecia. Quem é essa mulher? E por que raios a Elisa tem uma foto do meu pai? Foi numa terça-feira. João estava no escritório fingindo trabalhar, mas na verdade, assistindo às câmeras pelo celular. Elisa colocou Lucas em pé, segurando as mãozinhas dele. Vamos, campeão! Você consegue! Solta a mão da Elisa e vem!
Ela deu 2 passos para trás, agachou, abriu os braços, e Lucas, o filho de João, deu 5 passinhos cambaleantes. 5 passinhos até cair nos braços dela, rindo. Elisa o abraçou, chorando de alegria. Você conseguiu. Você andou, meu amor. Que orgulho. João, sozinho no escritório, também chorou. Mas não era só orgulho, era dor. Porque os primeiros passos do filho dele foram para ela e não para ele. Porque o filho sorria mais para a funcionária do que para o próprio pai. E porque, no fundo, ele sentia que ela merecia aquele momento mais do que ele. Naquela noite, decidiu confrontar. A verdade que ele não esperava. João chamou Elisa para o escritório depois que Lucas dormiu. Senta. Ela sentou, o sorriso sumindo quando viu a cara séria dele. Elisa, eu vou ser direto. Quem é você? Como assim, senhor? Você fala do meu pai como se conhecesse ele. Você tem um medalhão com a foto dele. E você fala pro meu filho sobre a mãe dele, sobre o avô dele, como se você fizesse parte dessa família. Então eu vou perguntar de novo. Quem é você? Ela empalideceu. O senhor mexeu nas minhas coisas. É minha casa. E as câmeras, o senhor me gravou. Também é minha casa. Ela respirou fundo, os olhos marejando. Eu não vim aqui para te enganar, João. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome, sem o senhor. Então, por que você veio? Ela se levantou, foi até a janela, olhou para o jardim escuro. Porque eu fiz uma promessa, e eu não sou do tipo que quebra promessa. Minha mãe se chamava Rosa Santos. Elisa começou, a voz tremendo. Ela trabalhou nessa casa por 5 anos como arrumadeira quando eu era criança. Eu tinha uns 8, 9 anos. João se lembrava vagamente. Uma mulher baixinha, quieta, que limpava a casa dos pais dele. Meu pai tinha falecido num acidente de trabalho. Minha mãe ficou sozinha com 3 filhos, sem dinheiro, sem apoio, sem nada. Ela conseguiu o emprego aqui e foi nossa salvação. Elisa limpou as lágrimas. Seu pai, Henrique, era diferente de todos os patrões que ela já teve. Ele perguntava se ela tinha almoçado. Pagava mais do que o combinado. No Natal dava cesta básica e presente para os meus irmãos. João engoliu seco. O pai dele era assim mesmo, generoso demais. A mãe sempre dizia: um dia minha mãe passou mal aqui. Problema no coração. Seu pai não só pagou o hospital, como garantiu que ela seria operada pelo melhor médico. Ele salvou a vida dela, João. Ela tirou o medalhão do pescoço e entregou para ele. Isso aqui ele deu para ela antes da cirurgia. Disse: Rosa, você vai sobreviver. E quando sobreviver, quero que lembre que ainda existe gente boa no mundo. Dentro tem a foto dele com minha mãe no último dia que ela trabalhou aqui antes da cirurgia. João abriu o medalhão de novo. Agora fazia sentido. Minha mãe guardou isso até morrer 3 anos atrás. Me fez prometer que se um dia eu pudesse, eu retribuiria a bondade dele de alguma forma. Mas meu pai também faleceu, João disse. Faz 4 anos. Eu sei, por isso não pude retribuir para ele diretamente. Ela se virou para ele. Aí, 1 ano atrás, eu estava trabalhando como auxiliar de enfermagem numa clínica em Copacabana e sua esposa Sofia foi internada lá. Complicação no parto. O coração de João acelerou. Eu era uma das auxiliares no plantão. Ela estava muito mal, João. Hemorragia gravíssima. Antes de ser levada para a cirurgia de emergência, ela me apertou a mão e disse: se eu não voltar, alguém precisa cuidar do meu bebê, por favor. Elisa chorava. Eu olhei no prontuário dela. Vi o sobrenome, Vasconcelos. Perguntei se era parente do Henrique Vasconcelos. Ela disse que sim, que era casada com o filho dele. Nessa hora eu entendi. Era um sinal. Ela o encarou. Eu prometi para ela que cuidaria, mas ela não sobreviveu. Faleceu na mesa de cirurgia. Silêncio. Eu fiquei meses pensando se devia te procurar. Fiquei com medo que você achasse que eu era louca, interesseira. Até que perdi meu emprego na clínica. Vi o anúncio da vaga aqui. Reconheci o endereço porque minha mãe sempre falava. E eu pensei, é agora ou nunca? Ela enxugou o rosto. Eu não vim te enganar. Vim cumprir 2 promessas. A que fiz para minha mãe, de retribuir a bondade do seu pai, e a que fiz para Sofia de cuidar do Lucas.
João ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Depois, se levantou, foi até o cofre e tirou uma caixa de madeira antiga. Dentro tinha cartas do pai dele. Procurou e achou. Uma carta do pai escrita 6 meses antes de morrer, endereçada a ele, João. Se você está lendo isso, é porque não estou mais aí. Quero que saiba que deixei um fundo de ajuda garantido para a família da Rosa, nossa antiga arrumadeira. Ela é uma mulher de honra. Se algum dia os filhos dela precisarem de algo, ajude. É o mínimo que podemos fazer por quem foi leal. Com amor, seu pai. Mostrou a carta para Elisa. Ela leu e desabou a chorar. Eu sou um idiota, João disse. Você veio aqui cumprir promessas e eu te tratei como criminosa. Instalei câmeras, vasculhei suas coisas, desconfiei de cada gesto seu. Me perdoa. Ela balançou a cabeça. Você só estava protegendo seu filho, não tem nada para perdoar. No dia seguinte, João retirou todas as câmeras, chamou Elisa de novo para o escritório. Eu quero honrar a promessa do meu pai. E mais do que isso, eu quero que você fique aqui, não como funcionária e como parte da família. Lucas precisa de você, e eu também preciso. Ela cobriu a boca emocionada. Vou quintuplicar seu salário. Você vai ter um quarto melhor, cartão de crédito da empresa, plano de saúde, tudo. Mas o mais importante, você vai ser a tia Elisa do Lucas, a pessoa que ele pode contar sempre. João, eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Ela riu entre lágrimas. Eu aceito. 6 meses depois. A mansão dos Vasconcelos hoje é outra. Tem riso, tem música, tem vida. João reduziu as horas de trabalho. Aprendeu a brincar de aviãozinho, a fazer castelo com blocos, a dar banho sem molhar inteiro. Lucas tem quase 2 anos agora, corre pela casa, chamando tia Elisa. Ela continua lá, não limpando o chão, mas sendo a melhor tia que uma criança poderia ter. O medalhão de prata agora está emoldurado na sala, ao lado da foto de Henrique, Rosa, Sofia e toda a história que conectou essas famílias. Uma prova de que confiança não se compra, bondade não se esquece e promessas, quando feitas de coração, atravessam gerações. João aprendeu que ser bilionário não significa nada se você não tem ninguém para confiar e que, às vezes, as pessoas mais valiosas da nossa vida chegam disfarçadas de funcionárias, carregando medalhões e promessas cumpridas. Se essa história mexeu com você, se inscreve no canal. Comenta aí de qual cidade você é e se você já desconfiou de alguém e descobriu que estava errado. Compartilha com quem precisa acreditar que ainda existe gente boa no mundo.